Boa Noite Notícias. Oferecimento Grupo Uneduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturo-na-prática.com.br. E Unimed, sua marca bem vista. Olá, hoje é dia 19 de março e este é o Boa Noite Notícias. Eu sou Ana Paula Zílio, trazendo os destaques do dia no Brasil e no mundo e em nossa região. Começamos essa edição falando sobre o índice de isolamento social em Jaguariúna, que ficou abaixo da meta de 50% estabelecida pelo governo do estado como um dos parâmetros para tentar reduzir a circulação do coronavírus na fase emergencial do Plano São Paulo. Ontem, o índice da cidade registrou 44% e na quarta-feira 45%. Os dados são do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, que monitora diariamente a adesão dos municípios ao isolamento social a partir de informações da rede de telefonia móvel. O índice também ficou abaixo da meta em praticamente todas as demais cidades da região metropolitana de Campinas. Os especialistas recomendam o distanciamento social como uma das formas aí de tentar diminuir a proliferação da Covid-19, e a medida integra o pacote de ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus. Nesta sexta-feira, os prefeitos da região metropolitana de Campinas, após uma reunião de quase 4 horas, não entraram em consenso e, por isso, a região não terá lockdown para impedir a disseminação desenfreada da Covid-19. Entre os pontos colocados estão a dificuldade de implementar a medida mais dura de quarentena, além da possibilidade de protestos. A proposta de antecipar feriados também foi rejeitada. A equipe de reportagem da TV Artes esteve lá. Acompanhe. Nós tiramos aqui algumas decisões importantes, especialmente para aquelas pessoas que no período da noite, das 20 horas até as 5 horas da manhã, continuam fazendo festa. Então, essas pessoas é que acabam atrapalhando e acaba tendo medidas que são maléficas para o comércio e muitas pessoas pagam por essa falta de compromisso, por essa falta de empatia dessas pessoas. Então, o que ficou definido hoje na reunião dos prefeitos do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas? Então, nós vamos fazer o toque de recolher das 20 horas até 5 horas da manhã. Nós não vamos ter mais o toque de restrição. Vai ser feito um decreto por todos os prefeitos da região, foi aprovado por unanimidade, o toque de recolher. Nós vamos colocar a nossa Polícia Municipal, a Polícia Militar, para que possa atuar de forma conjunta e a gente poder conscientizar essas pessoas que ainda estão andando, que ainda estão fazendo festa, que estão tomando a bebida alcoólica nesse período, que se recolham nas suas residências. Então, esse foi uma medida importante para que a gente possa, de fato, diminuir as festas, diminuir a aglomeração, porque essas pessoas que às vezes não têm a responsabilidade, elas acabam se contaminando e ocupando a vaga de quem está em casa, de quem está cumprindo direitinho a quarentena que nós estamos nessa fase emergencial. E é essa forma que nós temos que fazer a conscientização. Então, a partir de hoje, já sexta-feira, nós já estamos instituindo o toque de recolher em todas as cidades que fazem parte da região metropolitana de Campinas. Houve aqui também uma colocação de, eventualmente, de antecipar os feriados. Nós deliberamos contra a antecipação dos feriados, porque se coloca o feriado, é aí que faz festa, é aí que faz aglomeração. Então, não teve antecipação dos feriados. Estamos trabalhando junto às indústrias farmacêuticas para reverter e para tentar ampliar a produção dos medicamentos que são importantes para que os pacientes continuem dentro de UTI em condições adequadas. A situação de Campinas hoje é uma situação dramática e nós queremos fazer um apelo à população que evitem aglomerações, que evitem festas, que evitem baladas, porque os leitos praticamente já acabaram. Eu, quando assumi a Prefeitura de Campinas, tinha 70 leitos de UTI, hoje eu vou chegar a 170. Mas chega uma hora que você não consegue ampliar mais. Por isso, a gente apela e pede à população, por favor, não aglomerem. Que as pessoas fiquem em suas casas, que as pessoas tenham consciência que, nesse momento, exige um sacrifício de todos, mas pelo um bem maior, que é o bem da vida. Se a gente não diminuir a circulação das pessoas, vai aumentar o número de contaminados e o meu hospital, o hospital da região, tem um limite. Esse limite, ele é finito. Para isso que nós temos que, nesse momento,
ter essa cooperação de toda a sociedade para a gente conseguir superar esse momento tão difícil que nós estamos vivenciando. Durante a reunião, os prefeitos decidiram adotar o toque de recolher com a fiscalização mais intensa da polícia, iniciada em Campinas ontem, no período das 20 horas até às 5 da manhã, em todas as cidades da região, em todas as 20 cidades, aliás, né? A medida passa a valer ainda hoje para essas 20 cidades aqui na região metropolitana de Campinas. Até mesmo festas familiares com mais de 10 pessoas podem render multa e até prisão do dono da casa. Então, atenção, hein? Encontros como esses ficam proibidos durante o toque de recolher. Confira na reportagem de Maria Manso. Dentro de um ônibus lotado, bastaria uma pessoa sem máscara e com o vírus para propagar a doença entre os outros passageiros. Esse risco é real. Por isso, o governo de São Paulo tenta esvaziar ônibus e trens ao sugerir o escalonamento dos horários de funcionários dos setores essenciais. Mas a declaração de um dos integrantes do Comitê de Contingência da Covid-19 durante uma entrevista coletiva deixou muita gente em dúvida. Eu insisto bastante nos cuidados no domicílio. E agora eu estou exagerando um pouco. É mais arriscado, o risco de contágio é maior no aniversário onde existe aglomeração de pessoas do que no transporte público. O transporte público tem protocolo. Você está de máscara, está por um tempo de exposição curto e está pensando no vírus. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, é perigosa, neste momento, qualquer atividade em que a pessoa precise tirar a máscara. E isso inclui restaurantes e refeições em família, mesmo que dentro de casa. Porque, de novo, basta que um parente ou amigo esteja com o vírus, mesmo sem sintomas, para que a confraternização vá parar no hospital. O ato de falar, tossir, espirrar, cantar e a interação entre as pessoas. Esses fatores nós encontramos mais comumente em reuniões familiares, né, em que as pessoas estão sem máscara, em que as pessoas estão falando numa certa proximidade, estão comendo, estão rindo. O que não pode é haver encontros, sejam eles grandes ou pequenos. Não deve haver encontro e, infelizmente, no atual momento, não deve haver interação entre pessoas, principalmente sem uso de máscara. Por isso, a partir da noite de hoje, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, as festas familiares com mais de 10 pessoas estão sujeitas à multa e à prisão do dono da casa. A decisão da prefeitura proíbe esses encontros durante o toque de recolher, como uma das medidas de controle da pandemia. De toda forma, a maioria dos infectologistas diz que ainda não é possível traçar uma escala de risco entre uma reunião e uma lotação. As duas situações são potencialmente perigosas, principalmente neste momento da pandemia, com as variantes ainda mais contagiosas circulando pelo país. Reuniões em casa, com muitas pessoas, ainda mais quando você não sabe como essas pessoas se comportam frente à epidemia, também é um risco. Quanto mais a gente restringir hoje as nossas atividades, mais cedo a gente pode começar a reativar as coisas. Então, agora é um momento chave que a gente tem que cumprir.